Generalizar a partir da experiência é algo que frequentemente fazemos. O que fazemos? Consideramos uma experiência em um contexto particular e, a partir desse contexto particular, generalizamos para situações bem mais amplas. Veja alguns exemplos. O Zé não pagou o empréstimo no banco. Logo, não devo confiar nele. Olha, nesse caso, de um fato particular, do empréstimo no banco, eu generalizo e considero o Zé um mau pagador. Uma outra situação. Ontem, comi pão de queijo e tive queimações no estômago. Portanto, é melhor evitar pão de queijo. Nesse caso, de uma situação que aconteceu ontem, estou generalizando para situações futuras. Ou seja, dado o que aconteceu, concluo que é provável que ocorra novamente. Assim, eu diria que minha experiência particular serve como ponto de partida para decisões no futuro. Esse tipo de generalização é realmente muito comum, principalmente, digamos, nas ciências da saúde. Por exemplo, por que pensamos que fumar causa câncer? Por causa das estatísticas feitas anteriormente. Isto é, estamos generalizando a partir de afirmações sobre uma pequena parte da população. E dessa pequena amostra, generalizamos para toda a população, onde me incluo. Olha, nós temos que ter cuidado com essas coisas. Quando generalizamos desse jeito, nem sempre podemos ter certeza sobre a conclusão. Por exemplo, posso comer pão de queijo novamente e não sentir nada no meu estômago. E então, afinal, quando é que uma generalização é boa? A partir de uma situação particular e em direção ao todo. Quando é que essa generalização é boa? Para saber, eu diria que uma boa dica é considerá-la como um argumento, onde as premissas representam os casos particulares e a conclusão, a generalização obtida a partir dos casos particulares. E, nesse sentido, eu diria que o bom mesmo é ter argumentos fortes, é claro. Veja alguns exemplos dessas coisas. Considere este argumento. Um estudo feito com 500 pessoas que possuem cães, a maioria expressou grande satisfação com seus cães e com suas próprias vidas. Portanto, donos de cães estão, em geral, mais satisfeitos com seus animais de estimação e consigo mesmo do que os outros que não possuem cães. Observe que estamos generalizando algo a partir desse conjunto de 500 pessoas. E aí surge a primeira questão. Por que esse número, 500 pessoas? Olha, estamos fazendo isso a partir do que concluímos nesse conjunto de 500 pessoas, estamos concluindo para todos. Isso é uma generalização. Outra coisa, 500 pessoas. Onde estão essas pessoas? Como foram escolhidas essas 500 pessoas para que possam, de certa forma, representar todas as pessoas? Por quê? Dado esse conjunto como premissa, estamos concluindo na direção dos donos de cães, de
todas as pessoas. Além disso, nesse argumento aparece um outro conceito, que é o conceito de satisfação, que é um conceito vago. Temos aqui, então, um argumento que considera uma generalização. Resta saber se ele é bom ou não, se ele é forte ou fraco. Vamos em frente. Considere esse outro argumento. Eu devo construir minha casa com o quarto voltado para o leste. Dessa forma, sempre terei o sol da manhã no meu quarto. Qual generalização estamos fazendo aqui? Sempre vi, até hoje, que o sol nasce do leste. E a partir do que sempre vi até hoje, concluo que sempre continuarei vendo. Ou seja, a partir das situações particulares que ocorreram até hoje, concluo na direção do todo, que é o futuro. Isso é uma generalização. Observe que essa generalização, sob vários aspectos, é muito mais razoável, digamos, do que essa, é muito mais aceitável. Não há louco nenhum no mundo que não imagina que amanhã o sol não nascerá no leste. Isso, eu diria, seria uma esquizofrenia total imaginar algo diferente. Uma outra generalização. Toda vez que o salário mínimo é aumentado, aparecem boatos de que haverá aumento da inflação e do desemprego. Mas isso não tem ocorrido. Portanto, é melhor desconfiar de quem ganha alguma coisa com esse tipo de boato. A generalização aqui nesse contexto é aquela que diz que não ocorreu um fato. Isso implica que não ocorrerá. Temos, de novo, uma generalização. Observe, portanto, 3 argumentos que envolvem generalização. E, quanto à qualidade, evidentemente, são bem diferentes. É interessante continuar vendo exemplos. Os exemplos nos mostram claramente quando é que as generalizações aparecem. Veja mais alguns exemplos. A médica pede para você ficar de jejum por 12 horas. Então, ela tira um pouco de seu sangue e o analisa. E conclui que você não é diabético. Temos aqui uma generalização, que é a seguinte. Dada a amostra do sangue, uma pequena quantidade do sangue, ela conclui sobre todo o sangue. Se há a presença de muito açúcar, de muita glicose na pequena amostra, o mesmo ocorre no todo. Temos uma generalização. Outro fato. Você pega as assinaturas de todas as pessoas que moram no seu prédio, pedindo melhorias no elevador do prédio. Então, você leva a petição ao síndico e diz: todas as pessoas do prédio querem melhorias no elevador. Olha, nesse caso, não há generalização, porque você pegou a assinatura de todas as pessoas. Então, o que temos é que, dado que todas as pessoas assinaram, então todas as pessoas assinaram. Não estamos partindo de um conjunto restrito de pessoas para concluir sobre todas as pessoas. Estamos partindo, nesse caso, do conjunto de todas as pessoas. Aqui temos uma generalização. Observe. O Zé, em seu restaurante, quer saber se os tomates fornecidos pelo Ceasa estão bons. Vai à despensa e vê que lá tem 10 caixas de tomates. Pega um tomate de cada caixa e examina com cuidado. Dado que não encontrou nenhum tomate ruim, conclui que todos os tomates estão bons. Temos, de fato, uma generalização. Ele está concluindo que todos os tomates estão bons a partir de uma amostra de 10 tomates. Um tomate de cada uma das caixas. Dá para perceber que usamos muita generalização no nosso dia a dia.
Tem até aquelas generalizações que a gente usa e que a gente nem percebe. Essa do Sol. O Sol sempre nasceu de manhã, né? Manhãzinha está sempre lá no leste. E aí a gente conclui que isso sempre continuará ocorrendo. Isso é uma generalização. Dadas as minhas experiências passadas, que são finitas, nos dias finitos que aconteceram na minha vida, concluo que no futuro, para sempre, o Sol continuará nascendo. Temos aqui, de fato, uma generalização. E é claro, uma generalização forte. Não seria louco em pensar diferente, mano. Não é? Claro que não. Olha, mas isso não é uma generalização válida, pois a física nos ensina o seguinte: vai ter um dia que o Sol explodirá, e aí ele não mais nascerá no leste. Nem mesmo existirá a Terra, né? O Sol vai explodir. Puxa, mas a questão é que não dá para viver assim, né? Melhor é aceitar a generalização e pronto. Mas considere uma outra situação. O Zé é uma pessoa preocupada com questões sociais, principalmente aquelas que envolvem o comportamento das pessoas. E, sabendo disso, a professora de sociologia do Zé o designou para conduzir uma experiência na faculdade a respeito do sexo antes do casamento. Isso é muito fácil, disse o Zé. Puxa, a professora está querendo saber se é aceitável ou não o sexo antes do casamento. Ela está querendo saber o que as pessoas pensam a respeito desse fato, dessa questão. E o Zé falou: puxa, vou conduzir essa experiência tranquilamente. Vou perguntar a alguns amigos. Afinal, é aceitável ou não o sexo antes do casamento? E o Zé saiu perguntando para os seus amigos. E o resultado foi que de 27 em 28 amigos responderam que sim. E o Zé levou o resultado para a professora. Professora, a maioria absoluta das pessoas acham que o sexo antes do casamento é aceitável. É claro, a professora do Zé o questionou. Puxa, mas será que seus amigos formam um conjunto típico da sociedade? E esse número 28? Será que é suficiente? Bom, decididamente o Zé não realizou um bom trabalho. Nesse tipo de pesquisa, puxa, temos que ter cuidado. A amostra precisa ser bem representativa. Isso ocorre quando os diferentes subgrupos de pessoas na população total estão representadas na amostra, na mesma proporção. O que significa isso? Puxa, se na população temos, por exemplo, 20% de cristãos, digamos, ortodoxos, então na amostra deveremos ter a mesma proporção. Se temos 5% de homossexuais, então na amostra deveremos ter a mesma proporção. Ou seja, isso deve valer para todos os subgrupos de diferentes tipos de pessoas da sociedade. Observe então que uma boa amostragem pode não ser algo fácil. E nesse caso, em geral, amostras escolhidas sem critérios científicos, como essa do Zé, não são boas. Olha, algo análogo ocorre nas pesquisas eleitorais. Devemos ter critérios científicos para definir as amostras para a pesquisa da preferência dos eleitores. Então, pensando nessas coisas, temos um argumento fraco, bem típico. Olha só, um argumento que muitas vezes é mesmo uma falácia. Aquele argumento que diz o seguinte:
Premissa: a amostra é escolhida ao acaso. Conclusão: a amostra é representativa. Opa, cuidado com isso. Esse é o caso do Zé e de seus amigos. Os amigos do Zé formam uma amostra escolhida ao acaso e, decididamente, não é representativa. Um argumento forte seria o seguinte: premissa: a amostra é escolhida aleatoriamente seguindo princípios científicos estatísticos. Conclusão: a amostra é representativa. Opa! Mesmo assim, nesse caso, alguém poderia questionar: e se a amostra estiver viciada de alguma maneira? Ela poderia ter sido viciada de alguma forma. Puxa, claro que isso pode acontecer. Não, mas se seguirmos padrões científicos, estatísticos bons, a probabilidade disso acontecer é baixa. Por isso é que existem inúmeros estudos sobre isso. Portanto, pensando nessas coisas, cuidado com as generalizações apressadas, meu amigo. Por exemplo, vi 2 americanos na praia usando sandálias com meias. Logo, todos são assim. Puxa, americano usando sandália com meia. Eu já vi isso, cara. Mas todos são assim? Será mesmo? Claro que não, né? Outro caso, que fala também de generalização. Vou começar a tomar vitamina C. Vi 2 tios meus que estão tomando. Sempre tomaram. Já passaram dos 70 e estão inteirões. Puxa. Observe que nesses casos nossas amostras são muito reduzidas, cara. 2 tios, uns americanos na praia. Não dá para ir generalizando a partir de trás amostras, meu. Precisamos de amostras boas. Amostras que nos permitem fazer boas generalizações. Nesse caso, precisamos, digamos, ter pelo menos que a amostra deva ser representativa do todo. Deve ser grande o suficiente. Deve ser bem estudada estatisticamente. E aí, nesse caso, sei lá, a gente pode até generalizar. Né? Pensando nesses critérios é interessante, né? A gente imagina que somente amostras grandes são boas. Puxa, mas não é bem assim, não. Tem casos de amostra pequena que funcionam também, cara. Suponha que o computador do Zé executa certa tarefa bem rápido. Daí, posso concluir que todos os computadores da mesma marca e modelo, igualzinho àquele do Zé, também executarão tal tarefa bem rápido. Puxa, mas observe que essa não é uma generalização apressada. Mesmo tendo que a amostra seja apenas o computador do Zé, dá para generalizar. Isso ocorre porque estamos falando de computadores iguais. Olha, conclusão de tudo isso. Generalizar é algo que pode ser delicado. Temos que ter cuidado com as generalizações. E elas aparecem frequentemente nas argumentações.